Você já se perguntou por quê, apesar de tudo o que você sabe, de tudo o que já ouviu, de tudo o que sonha, você ainda não venceu? Por que você acorda dia após dia carregando no peito a sensação de que nasceu para mais? Mas esse mais nunca chega. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de potencial. A verdade é dura, a verdade é cruel, mas a verdade é libertadora. Você ainda não venceu porque está evitando as batalhas que moldam os vencedores. Você foi domesticado por um mundo que prega conforto, mas que recompensa sacrifício. A sua mente foi programada para evitar a dor, quando tudo o que você quer só vive do outro lado dela. Você quer resultados de alto desempenho com hábitos de sobrevivente. Quer liberdade, mas vive prisioneiro das desculpas. Você quer vencer, mas não suporta ser incomodado. E é por isso que continua andando em círculos. Porque ninguém vence sem antes ser quebrado, reconstruído e testado em silêncio. Enquanto você reclama da escada, tem gente subindo de joelhos. Enquanto você espera estar pronto, outros erram, tentam, caem, levantam, mas avançam. A verdade é que a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você exige dela. Mas para exigir, é preciso merecer. E para merecer, é preciso transformar-se. Não com palavras bonitas, não com promessas de virada de ano, mas com ação crua, diária, real, com renúncia, com disciplina, com dor. Sabe o que separa os que vencem dos que apenas sonham? Não é talento, não é sorte, é mentalidade. É a decisão de nunca mais aceitar menos do que aquilo que sua alma sabe que merece. Mas essa decisão custa caro. Ela exige que você mate partes suas que aprendeu a amar. A preguiça confortável, o vitimismo disfarçado, o apego ao que já não serve mais. Você precisa abandonar quem você era para se tornar quem você deve ser. A mente medíocre busca atalhos. A mente preparada constrói caminhos. Enquanto o mundo gira em torno de distrações, o vencedor gira em torno de decisões. Porque ele entendeu que cada sim carrega 1000 nãos ocultos. E cada não aos impulsos, cada não à procrastinação, cada não à opinião alheia. É um sim silencioso ao futuro, que só ele pode construir. Você ainda não venceu porque quer aprovação antes da transformação, quer garantias antes da coragem, mas a vida não é um contrato com cláusulas seguras, ela é um salto no escuro com os olhos ardendo de propósito. Não existe grandeza sem risco, não existe excelência sem solidão. Os gigantes que admiramos hoje, ontem, foram apenas loucos determinados, ignorados em silêncio, trabalhando enquanto o mundo dormia. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes até acender uma ideia que iluminou o planeta. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade antes de criar mundos que encantam gerações. Abraham Lincoln perdeu mais eleições do que venceu antes de libertar uma nação. E você, vai mesmo desistir porque ninguém te aplaude agora? Vai ceder ao medo porque o resultado ainda não chegou? A mente fraca espera motivação. A mente forte cultiva disciplina. E disciplina não é algo que você tem, é algo que você se torna. É acordar quando ninguém te obriga, é agir quando ninguém vê, é manter a chama acesa mesmo quando tudo à sua volta sussurra que é melhor desistir. Porque quem vence não é o mais rápido, é o que nunca parou. Você ainda não venceu porque quer colher antes de plantar, quer reconhecimento antes da consistência. Mas o universo não responde a intenções, ele responde a ações. Ações reais, contínuas, imperfeitas, mas carregadas de vontade. A vitória não é um acontecimento, é um processo. E esse processo começa quando você para de negociar com as suas limitações e começa a liderar a sua própria mente. Você quer mudar de vida? Então pare de argumentar com seus próprios limites, porque todo argumento que você cria para justificar o que não fez é um tijolo a mais no muro que te separa da vida que você deseja. A sua mente foi treinada desde cedo para duvidar de si. Foi ensinada a obedecer, a esperar, a seguir padrões.
Mas quem vence, vence porque decidiu reprogramar essa máquina. Mentalidade não é só pensar positivo. É construir uma fortaleza interna onde a dúvida não manda. É saber que o fracasso não te define, ele te refina. É entender que dor não é um obstáculo, é uma professora. Enquanto o mundo foge do desconforto, o vencedor o abraça. Ele entende que toda nova versão de si mesmo exige a morte simbólica da versão anterior. E isso dói. Dói crescer, dói mudar, dói evoluir, mas dói ainda mais viver uma vida aquém do que você nasceu para viver. Você ainda não venceu, porque sua visão é pequena demais para o tamanho da sua alma. Você está olhando para o que falta, quando deveria olhar para o que pode ser criado. Está medindo seu valor com régua alheia, quando deveria usar o compasso da sua própria consciência. Está esperando validação de fora, quando a única voz que importa é a que ecoa quando tudo está em silêncio. O que separa um destino medíocre de um destino extraordinário é a clareza de visão. Visão não é sonho vago, é uma imagem concreta, cravada na alma, que te arrasta mesmo quando suas pernas fraquejam. Henry Ford foi chamado de louco por querer produzir carros em massa. Ele não ouviu, porque a visão dele era mais forte que a dúvida dos outros. Você precisa de uma visão assim, clara, inegociável, quase obsessiva, algo que grita dentro de você com mais força do que qualquer crítica externa. Porque quando você enxerga com clareza, o mundo começa a se curvar à sua convicção. Obstáculos viram degraus, críticas viram combustível, e a dúvida alheia vira o fundo musical da sua vitória silenciosa. Você ainda não venceu porque vive no piloto automático, porque deixou a rotina te enterrar vivo em compromissos sem alma, em tarefas sem propósito, em uma existência morna. Mas a verdade é esta: ou você desperta ou permanece anestesiado. E quem vive anestesiado jamais sente o gosto da vitória verdadeira. Acordar de verdade é doloroso. É como sair de um quarto escuro onde você se acostumou com as sombras e, de repente, encarar a luz intensa da verdade. E a verdade é que a maioria não vai com você, porque a maioria prefere a média. A maioria foge da responsabilidade. A maioria ama reclamar do sistema, mas odeia construir algo fora dele. Mas os que constroem, esses vivem outro tipo de vida. Uma vida onde cada manhã começa com intenção, onde o tempo não é gasto, é investido, onde cada pequena decisão carrega o peso do destino. Propósito não é uma frase bonita. É uma urgência interna que você não consegue calar. É aquela sensação de que você tem algo a entregar ao mundo e que negar isso é se trair. O seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas ele precisa ser real o suficiente para te tirar da cama mesmo nos dias mais escuros. Porque quando você vive com propósito, até a dor faz sentido. Até o fracasso tem gosto de progresso. Você ainda não venceu porque está disperso, porque tenta fazer tudo, agradar todos, provar tudo. Mas excelência não nasce da quantidade, nasce da intensidade. Foque, escolha, elimine, priorize, porque a energia que constrói impérios é a mesma que se dispersa em distrações. A diferença está em como você canaliza. Nikola Tesla não era mais humano que você, mas era mais focado. Sabia que a concentração de energia é o segredo da criação. E você tem desperdiçado sua energia com quem não te impulsiona, com o que não te leva para frente, com o que não constrói nada além de ruído? Se sim, entenda. Não é falta de tempo, é falta de decisão. Porque tempo é igual para todos. Mas poucos decidem usá-lo como arma de transformação. Você ainda não venceu porque fala demais e age de menos. Porque faz planos detalhados que nunca saem do papel, porque estuda estratégias que nunca encontra coragem para aplicar. Mas a vida não muda com informação, ela muda com movimento. O mundo não é dos preparados, é dos que se movem mesmo sem estar prontos. Porque nunca haverá o momento ideal, o recurso perfeito, o cenário alinhado.
O palco da vida é improvisado e só sobe nele quem tem coragem de errar em público. A ação é o diferencial que separa o sonhador do realizador. Sonhar é fácil. Todo mundo tem ideias geniais no banho. Mas quantos têm coragem de levantar, sair molhado e começar algo agora? Porque ideia sem execução é delírio. E execução sem consistência é só ruído. A vitória exige ação contínua, mesmo quando não há aplausos. Especialmente quando não há aplausos, porque são esses momentos invisíveis que constroem a base do visível. Você ainda não venceu porque não suporta a espera, porque quer o resultado de 5 anos em 5 dias, porque aprendeu com a cultura do clique que tudo tem que ser instantâneo. Mas excelência não é micro-ondas, é forno lento, é repetição entediante, é lapidação silenciosa, é fazer, refazer, ajustar e fazer de novo. Michelangelo passou 4 anos de cabeça para baixo, pintando o teto da Capela Sistina. 4 anos. E você desiste depois de 4 semanas? A paciência é a virtude dos que confiam no processo. É o traço dos grandes. É o que separa os imediatistas dos visionários. Porque enquanto o impaciente troca de caminho toda semana, o disciplinado cava no mesmo ponto até encontrar ouro. O problema não é sua capacidade, é sua instabilidade. É seu hábito de abandonar tudo antes que floresça. Mas nenhuma colheita vem antes da estação, e nenhuma estação vem sem a fidelidade do plantio. Você ainda não venceu porque não aprendeu a agradecer. Parece fraco dizer isso, mas é forte demais para ser ignorado. A gratidão não é um sentimento fofo, é uma alavanca mental. Quando você é grato, você para de reclamar. Quando você para de reclamar, você vê mais oportunidades. Quando você vê mais oportunidades, você age melhor. E quando age melhor, atrai mais. É um ciclo que começa no mais invisível dos gestos. Reconhecer o que já tem enquanto constrói o que ainda falta. Você ainda não venceu porque insiste em resistir às mudanças, porque se agarra ao que já não serve, ao que já expirou, ao que já não cabe na pessoa que você está se tornando. Mudança dói, sim, mas mais doloroso é permanecer preso a uma versão menor de si mesmo só porque ela é familiar. Toda grande evolução exige um colapso. A lagarta precisa se desfazer dentro do casulo para que a borboleta exista. Não há beleza sem ruptura, não há crescimento sem desconstrução. O que te prende hoje não são grilhões de ferro, são hábitos invisíveis, pequenas concessões diárias que, somadas, sabotam seus maiores potenciais. Você quer uma nova vida com velhos padrões, quer novos resultados com antigas desculpas. Mas nada muda até você mudar, não por fora, por dentro. A verdadeira transformação acontece quando você olha no espelho e decide parar de negociar com sua mediocridade. Resiliência não é resistir ao sofrimento, é usá-lo. É pegar a rejeição e transformá-la em fome. É pegar a queda e aprender a cair melhor da próxima vez. É cair 7 vezes e se levantar 8. É ser chamado de louco hoje e ser aplaudido de pé amanhã. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Imagine se ele tivesse aceitado isso como verdade. Ele não aceitou. E você, vai aceitar os rótulos que jogaram sobre você ou vai rasgá-los com suas conquistas? Você ainda não venceu porque esqueceu de aprender. Parou de estudar, de observar, de escutar, e quem para de aprender começa a morrer, mesmo que ainda respire. Os gigantes da história foram eternos aprendizes. Lincoln lia à luz de vela. Carnegie ouvia mais do que falava. Edison falhou 1000 vezes até inventar a lâmpada. O fracasso não os parou, os ensinou. Porque toda derrota contém uma lição. E toda lição, bem absorvida, vira alicerce. A vida está sempre ensinando, mas poucos estão dispostos a ouvir. Estão ocupados demais defendendo seus egos, quando deveriam estar expandindo suas almas. Você não precisa estar certo o tempo todo. Você precisa estar evoluindo. E só evolui quem reconhece. Ainda não sabe tudo. Ainda tem muito a crescer. Ainda tem muito a construir.
Você ainda não venceu porque não entendeu o valor do agora. Vive esperando a próxima segunda-feira, o próximo ano, o próximo sinal. Mas a verdade é que a vida só acontece no presente. O agora é a única chance real que você tem de mudar sua história. E cada vez que você adia, você enfraquece. Porque a procrastinação não rouba apenas seu tempo, ela rouba sua identidade. Cada promessa que você quebra para si mesmo é um golpe na sua própria confiança. E sem confiança em si, ninguém levanta impérios. Você pensa que precisa de mais motivação, quando na verdade precisa de mais decisão. Precisa bater o pé e dizer: chega, chega de desculpas sofisticadas. Chega de mentiras convenientes. Chega de aceitar uma vida morna quando você nasceu para queimar. Porque quem vive tentando evitar o fogo nunca forja o aço. E o mundo não respeita o confortável, ele respeita o forjado. Aquele que passou pelo caos e voltou mais forte. Aquele que não se quebrou, se reconstruiu. Você ainda não venceu porque tenta agradar todo mundo. Mas não dá para ser inesquecível sendo genérico. Não dá para causar impacto tentando se encaixar. Toda vez que você sacrifica sua autenticidade para ser aceito, você se afasta do seu poder. Grandes nomes foram rejeitados antes de serem reverenciados. E sabe por quê? Porque ousaram ser diferentes. Ousaram ser fiéis à própria visão, mesmo quando ninguém mais via. Você ainda não venceu porque acredita que precisa sentir vontade para agir. Mas o guerreiro não luta porque tem vontade. Ele luta porque tem um compromisso. Porque sabe que o dever vem antes da emoção. Que a disciplina constrói o que o desejo abandona. Os dias em que você não sente vontade são os mais importantes. São nesses que você está moldando seu caráter. O destino não se curva aos motivados. Ele se curva aos determinados. E talvez essa seja a verdade mais cruel de todas. Você ainda não venceu. Porque no fundo, ainda não decidiu que vai vencer. Ainda guarda um plano B, uma rota de fuga, uma desculpa elegante caso fracasse. Mas só conquista quem queima os navios, quem fecha as portas da hesitação, quem olha para a vida e diz: ou eu venço, ou eu morro tentando. Porque é nesse grau de intensidade que os gigantes são formados. Então respire fundo, porque agora é a hora de virar a chave, a hora de queimar tudo o que te diminui, de abandonar a casca fraca, o discurso mole, a identidade vencida. Chegou o momento de se encarar de verdade, sem máscaras, sem filtros, sem histórias mal contadas, porque a verdade liberta, mas primeiro ela quebra. E se esse discurso está doendo, é porque ele está te mostrando onde você ainda está se escondendo. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para ascender, para incendiar o mundo com a sua visão, para deixar um rastro, para fazer barulho com sua existência. E você nunca vai fazer isso tentando agradar. Vai fazer isso sendo fiel à sua essência. Vai fazer isso quando parar de pedir permissão, quando entender que o mundo não se impressiona com intenções, ele se curva diante da execução, diante de quem faz o que prometeu, diante de quem aparece, sangra, sofre, mas não recua. Você ainda não venceu, mas agora sabe por quê. Agora tem nas mãos a faca e o mapa, e a pergunta é: vai cortar os grilhões ou continuar se abraçando a eles? Vai dizer basta e fazer o necessário? Ou vai passar mais um ano se convencendo de que ainda não é o momento? Chega de viver abaixo do seu potencial. Chega de se vestir com a roupa da dúvida. Chega de andar no escuro quando você nasceu para iluminar. Porque no fundo, você sempre soube, sempre sentiu, sempre teve essa voz lá dentro dizendo: você pode mais, você é mais. Agora é sua escolha, sua vida, seu nome, sua história. Levante-se, reconstrua-se, lute como se estivesse com a vida em jogo, porque está. Nada vai mudar até você mudar. Mas quando mudar, o mundo não vai ter escolha, a não ser reconhecer. E quando te perguntarem como você venceu, você vai sorrir e vai dizer: foi ali, naquele momento, naquele vídeo, naquela decisão que tudo começou. E você nunca mais foi o mesmo.